A graça e a paz, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Não tão à vontade, né? Porque o banco é tão confortável aqui, fica à vontade depois. Mas é uma alegria estarmos aqui novamente. Parabéns aqui a todos aqui de São Bernardo, pastor Anselmo, pastora Rose. E nós estamos muito felizes porque estamos nessa comemoração de 35 anos, hein? Podia ser melhor isso aí, meu. 35 anos, amém? Está na benção aí? Glória a Deus, Deus tem feito. Glória a Deus, aplauda mesmo. E aqui é um reflexo das grandes vitórias desse ano, que é o ano do crescimento. Deus tem nos dado, Deus esse local, Deus tem abençoado. Glória a Deus pela sua vida que participa aqui, glória a Deus para aqueles que são lá da sede que estão aqui hoje. Glória a Deus. Certamente Deus vai continuar falando ao nosso coração, como tem falado essa semana toda. Considero que já pelo menos um dos cultos essa semana lá na Central. Bênção, bênção. Está sendo tremendo, uma unção de Deus. Ainda temos ainda amanhã, vai ser tremendo à meia-noite, sábado, domingo, você não pode perder. Lógico que domingo você vai estar aqui de manhã, quem é daqui, mas à noite, se você estiver disponível, vá lá, nós vamos fechar essa conferência e Deus tem algo para você, como tem algo para nós hoje também. Amém. Quem crê nisso? Diga amém. Então você abre a palavra de Deus no livro de Gênesis. Eu vou ler um texto um pouco longo, mas para nós entendermos o contexto todo. Gênesis capítulo 14. Rapidamente eu vou ler do versículo 1 em diante. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quetarlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astererote Carnaim, e aos Zuzins em Aã, e aos Emins em Savé-Quiratem. Mas cada nome chato, hein? Meu Deus do céu. E aos Eroeus no seu monte Seir, até a campina de Perã, que estava junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, o rei de Belá, Estazoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, o rei de Elão, Etidal, o rei de Goim, e Anafel, o rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Perceberam que é uma guerra aí, né? Tá bom? E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Quem que morava por lá, hein? Ló, né? Agora começamos a entender o contexto. Também tomaram quem? A Ló, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. E ele habitava junto dos carvalhais de Monre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Quantos criados Abrão levantou? 318. E dividiu-se contra eles de noite, e eles os seus criados, e os feriu, e o perseguiu até Abá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Meu assunto não é dízimo, fique em paz.
Mas como eu disse no início, nós temos tido uma semana de um mover sobrenatural de Deus. O Senhor tem nos dado uma unção poderosa. Amém ou não? Tem recebido isso? E hoje eu quero falar sobre uma unção, mas uma unção de guerra. Diga aí, unção de guerra. Se for nesse pique, já perdeu, meu irmão. Diga aí, unção de guerra mesmo. Unção de guerra. Isso. Então veja, nesse ponto na vida de Abraão, aqui ainda ele era Abrão, mas vamos falar Abrão que a gente conhece mais. Nesse ponto na vida de Abraão, olha, Abraão já tinha tido encontro com Deus. Veja que interessante, Abraão já tinha ouvido Deus falar, já havia recebido a ordem: Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra, sai da sua parentela. Abraão estava nesse processo. Nesse processo é aquele também que a gente conhece, quando Abraão chega para Ló e fala assim: olha, escolhe o lado que você quer ficar, não dá mais para os nossos funcionários não estão se dando muito bem. Aí o Ló vê a campina, tudo verdinho, que era o lado de Sodoma, fala: eu vou para cá. Ok, então você vai para cá, eu vou para lá. E ali eles se dividiram. Veja, mas a gente não pode esquecer que as bênçãos do céu estavam sobre Abraão. Amém? Amém. Agora, o Senhor havia prometido para Abraão: Abraão, eu vou te levar em glória. Vai ter bênção, vai ter prosperidade. Falou para Abraão: Abraão, sobre a sua vida, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Olha a bênção que Abraão tinha. Agora, que interessante que Abraão, nesse momento, até este momento, ele nunca tinha entrado em uma batalha. Nunca. Nunca havia precisado segurar uma espada, discutir com alguém. A discussão que ele teve foi com Ló. Olha lá, os nossos funcionários estão aqui, essa é a discussão. Ou seja, vivia uma vida de tranquilidade. Não tinha vida, e as batalhas naquela época eram uma batalha de corpo a corpo. Abraão nunca precisou disso. Nunca precisou arrancar do inimigo aquilo que Deus tinha dado para ele. Meu irmão, e há muitos na igreja de Cristo, muitos na igreja nossa mesmo, que vivem coisas semelhantes. Há muitos que vivem um cristianismo somente de conceitos, um cristianismo somente de doutrinas, de rituais. Você vem na igreja, você canta, levanta a mão, arrepia um pouquinho. Se tiver expressão, dança um pouquinho. Existe um rio, né? Faz um curso, vai no Connect, vem na IBD. Porém, muitos talvez não tenham vivido um conflito, onde você talvez vai ter que jejuar, onde talvez você vai ter que orar, tirar algo daquilo que Deus te entregou, porque algo foi levado, e você tem que entrar na brecha para buscar. Ou seja, há muitos dentro das igrejas que vivem um cristianismo religioso, e não têm vivido dificuldades. Abraão estava nesse ponto, como muitos na igreja às vezes estão. No lugar onde ele conheceu a Deus, no lugar onde ele teve experiências com Deus, onde Deus tem feito grandes coisas e promessas, mas nunca Abraão, até esse momento, precisou lutar e precisou batalhar. Deixa-me dizer uma coisa sobre o que eu vim falar nessa noite. Que há bênçãos, escute bem, que há bênçãos que só podem ser obtidas por guerras. Eu sei que você não quer falar amém por uma coisa que vai ter dificuldade, que ninguém quer entrar em guerra. Mas há bênçãos que você só vai conseguir, só vai obter com guerras. Você me entendeu até aqui? Diga um amém pelo que você entendeu. Olha que interessante que diz em Mateus 11, versículo 12. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Numa versão NVT aqui, presta atenção. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. O que quer dizer isso? Que há uma guerra, onde nós estamos inseridos. Mas veja que em Cristo Jesus, nós temos bênçãos. Glória a Deus por isso, é verdade? Em Cristo Jesus nós temos promessas. Você crê nas bênçãos, crê na promessa? Em Deus nós temos sim, sim, amém, amém, como diz a palavra do Senhor. Agora, com isso,
Deus tem atraído também uma série de manifestações, de promessas e revelações para o seu povo, e eu creio nisso, mas a bênção, meu irmão, que você vai ter que lutar, você vai ter que enfrentar o diabo. Vou até tomar uma aguinha aqui. Porque a palavra de Deus já diz que o diabo veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Porém, o nosso Deus, meu irmão, Ele veio para que nós tenhamos vida. Diga aí, vida. Nosso Deus veio para que nós tenhamos o quê? Vida. Vida. E além disso, vida em abundância. Agora, vamos entender uma coisa. Por um tempo, talvez Deus permita que você não tenha guerras na sua vida. Abraão foi assim, até agora. Porque se Deus chega a Abraão e diz, pensa bem, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e o diabo está te esperando ali no deserto para te pegar. Abraão iria ou não? Não. Há uma grande probabilidade, eu diria 100%, de que Abraão nunca fosse um guerreiro, que Abraão nunca tivesse deixado a sua parentela, não aceitasse o chamado que Deus tinha dado. Comigo seria a mesma coisa. Com você eu tenho certeza que é a mesma coisa. Se a gente sabe que há lutas que nós vamos enfrentar em certos caminhos que nós estamos andando, se a luta está aqui, eu vou para cá. Quem quer ter luta, quem quer ter briga, quem quer ter dificuldade, quem quer ver o diabo atrapalhando a nossa vida, ninguém quer isso. Abraão não sabia da guerra, não sabia o que enfrentar. Abraão não sabia, naquele tempo, que arco e flecha, espada, escudo. Não é, Abraão era um agricultor, fazendeiro. E se Deus dissesse, Abraão, você vai sair, eu vou te abençoar, mas para te abençoar vai haver batalhas, vai haver lutas. Olha, eu estou aqui para dizer para você que Abraão não iria. E há muitos cristãos que às vezes não entendem que a paz que às vezes nós vivemos, às vezes pode terminar por alguma situação. Mas veja, o que a gente precisa entender? Que quando isso termina, há um propósito maior. Perdeu a oportunidade de dizer amém aí. Porque se só tivesse a guerra e problema, a gente estaria perdido. Mas Deus também tem um propósito nas dificuldades. E Ele quer com isso que brote no seu coração, brote na sua vida, é o que eu tenho chamado de uma unção de guerra, quando nós temos essas dificuldades. Diga aí, unção de guerra. Muito bom. E como descendente de Abraão, você sabia que você é descendente de Abraão? A palavra de Deus fala. Nós somos enxertados nessa árvore como descendente de Abraão. Há promessas para a sua vida. Opa, glória a Deus. Há manifestação de bênção. Glória a Deus. Seremos convertidos em guerreiro. Opa, agora. E agora? Mas seremos sim convertidos em guerreiros e vão fazer o inferno tremer. Quem quer fazer o inferno tremer aí, dá glória a Deus. Então o Senhor diz, Abraão, sai da sua terra. Ele estava esperando guerra? Certamente que não. Não sabia de nada. Mas veja, olha que interessante, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a palavra de Deus fala que Ele não o leva pelo caminho da guerra, porque senão o povo voltaria para o Egito. Porque há pessoas, meus irmãos, quando vem a guerra, não tem maturidade espiritual para enfrentá-la. Marcos 4,17 diz assim, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, diz que há pessoas que recebem a palavra e logo vem a contrariedade, vem problemas e tribulação vindas do inimigo. Então, se você não tem uma unção de guerra, uma unção de um guerreiro, vai haver momentos que você pode vacilar na sua fé e você pode ser deixado para trás. Isso Deus quer que Abraão, o patriarca, homens e mulheres como eu, como você, se convertam sim em guerreiros. Guerreiros.
que deixa saber ao inimigo, olha, que aqui é um povo de Deus e que não vai permitir que o inimigo nos roube naquilo que Deus já tem para nós como vitória. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Agora veja o que acontece com as pessoas dentro do contexto de igreja. Você quer que tudo seja lindo, quer que tudo seja maravilhoso. Eu digo que é uma vida cristã pasteurizada, protegida, sem dificuldades. Parece que é isso que você quer. Aperta o botãozinho, tem não, os anjos estão ao meu redor, nada acontece, estou bloqueado, Não é assim que funciona. Vou dizer uma coisa, você pode achar estranho, mas sabe quem permitiu que o inimigo levasse a Ló? Deus. E assim, meus irmãos, Deus às vezes permite que algumas situações cheguem na sua vida para transformar você num guerreiro, numa guerreira de Deus. Olha aqui. Talvez Davi nunca chegasse a ser todo o grande rei Davi, poderoso, um homem de guerra, um homem segundo o coração de Deus, se ele não tivesse enfrentado Golias. Então entenda o que eu quero dizer, que vai haver nas nossas vidas certas situações, eu digo de calamidades, ou chegarão na nossa vida, porém, dificuldades, porém o Senhor sim, vai permitir para que você se levante em você um guerreiro de Deus, um guerreiro para que você obtenha vitórias no nome do Senhor, que só vão se obter com guerras espirituais. Vou dizer aqui, tem que entrar violência espiritual na sua vida, viu? O pessoal não quer saber muito da briguinha, não. Mas vou repetir, tem que entrar violência espiritual na sua vida. Pode falar amém aí, que isso é verdade, meu irmão. Agora, veja que interessante, a menos que você não apareça uma guerra ou uma dificuldade, você nunca vai saber o potencial que você tem, porque a fé se prova pelo fogo. É fácil ter fé quando tua conta está gorda, cheia de dinheiro. É fácil ter fé quando a sua saúde está uma beleza, quando os seus filhos estão tudo em ordem, não está faltando nada. Isso é fácil, sou de Deus, beleza, a prosperidade, estou bem, carrão, viajando, curtindo a vida, né? Fácil. Agora, quando está na dificuldade, quando está no fogo, quando está na prova, você ter fé, é outros 500, como diz aí, né? É diferente. A fé se prova pelo fogo, porque a fé é um escudo, e se não há guerra, como é que você vai provar? Então o Senhor permitiu que o inimigo chegasse até Ló, e o Senhor permite que levem Ló, porque Ló naquele contexto era o parente mais próximo ali de Abraão. Você sabe que Abraão não tinha filho, e Ló era o seu sobrinho, e ele tinha como Ló uma proteção paternal com a vida de Ló. Ló escolheu o melhor lugar, vai lá, filho, pode ficar lá, não tem problema, eu vou aqui para os montes, eu vou aqui para o deserto. Ou seja, há uma proteção. E quando Abraão fica sabendo, você viu o texto, nós vemos, Abraão fica sabendo que levaram Ló, o coração de Abraão incendiou. E ele mudou, ele não raciocinou, ele não consultou nem a Deus, ele nem orou, meu irmão. Foi uma reação que ele nem conhecia. E assim mesmo, vai acontecer coisas na sua vida que vão aflorar um guerreiro no seu coração, um sentimento que às vezes você nunca viu, coisas que mexem conosco. E às vezes o seu cristianismo, tem que ser atacado para que você possa ser levantado. Vou repetir, que isso aqui ficou bom. Às vezes o seu cristianismo tem que ser atacado para que você possa ser levantado com ousadia. Nesse dia aqui, Abraão se converteu num guerreiro.
Esse dia, Abraão deixou de ser um homem da promessa e começou a ser agora um homem de batalha. Esse dia, Abraão, então, deixa de pensar em como devia ser valente e começou a sentir um valor que ele nunca tinha experimentado na vida. E, meu irmão, assim acontece com a minha vida, acontece com a sua vida também. Coisas que são preciosas podem ameaçar a nossa vida. E isso vai fazer com que você se levante de uma forma especial como um guerreiro de Deus. Então, quando essas coisas acontecem, aí você então tem que ter uma atitude correta. Porque, meu irmão, a guerra para um cristão, a guerra para aquele que tem Jesus no coração, é sim um preâmbulo de vitória. Amém. Tem que ser. Está na luta, está na guerra, não pode abaixar a cabeça, é um preâmbulo da vitória, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Dê glória a Deus aí. Então, quando você vê que em sua vida é algo importante, que está sendo ameaçado, entenda que você está num preâmbulo de uma vitória que você ainda não teve, de uma bênção que você ainda não chegou, mas esse é um preâmbulo onde você se levanta para guerrear. Olha, a Bíblia fala de recompensas e fala de presentes. Então, há coisas que Deus nos dá, presentes. Há coisas que Deus quer recompensar você. Dá para entender que há dois ambientes diferentes? Presentes e recompensas. Então, há coisas que Deus vai te dar como um favor. Mas há coisas que você vai ter que ganhar, vai ter que conquistar. Há coisas que Deus te entrega. Há outras que você vai ter que tirar do inimigo. E há cristãos que vivem uma vida de tranquilidade. Mas com isso, vive, sabe o que? Um marasmo espiritual. Não ora, não lê a Bíblia, não vem à igreja, não se envolve em ministérios, não tem nada, não tem nenhum perigo, está tudo tranquilo. Mas a Bíblia fala que se o pai sabe que o ladrão vai chegar à noite, o que ele fica? Ele espera, fica vigilante. Ele não vai adormecer. Então, quando você sabe que algo está te ameaçando, você vigia, você espera com a sua espada na mão. Jó disse, em minha vida eu jamais tinha tido problemas. Ele via a sua vida protegida, nunca vão me tocar, mas quem aparece? O capeta, o diabo, desgraçado, ele vem. Sabe o que aconteceu com ele? Ele veio para destruir, matou seus filhos, tirou o dinheiro, acabou com as posses que tinha. Não sei porque não levou a esposa, essa é uma pergunta que a gente não entende. Mas o diabo acabou com tudo que Jó tinha. Mas quando Deus virou a sorte, a palavra de Deus fala que virou a sorte de Jó, Deus multiplicou tudo o que ele tinha. Então há cristãos, sabe, que são entediados na fé. E por estar desta forma, Satanás está sentado na sua poltroninha do papai lá na sua casa, assistindo TV junto com você. E você não está fazendo nada. Estão batendo hoje, hein, pastor? Mas aí, sabe o que acontece? Chega a notícia. Chega um problema. De repente, agora você não fica mais entediado, porque você começou a ficar preocupado. Chega uma doença. Aí a oração começa a ter um sentido diferente na sua vida. De repente, você começa a lembrar de promessas de saúde, porque a enfermidade bateu. De repente, o pastor gritando já não te incomoda mais, porque eu preciso orar, pastor, vem aqui, ora para mim, preciso de alguma coisa. Mas a gente precisa entender, quando chega assim para os problemas, nós temos que vê-los como um preâmbulo de vitória, em todos os aspectos. Porque se Deus quer que chegue guerra na sua vida, é porque você tem caráter para vencer em nome de Jesus. Dá para entender?
Se Deus está trazendo guerra para a sua vida, não se desespere. É porque Deus olha para você, aqui tem um guerreiro. Está meio dormido, mas vai se levantar com ousadia e vai ter vitória. Então, quando você vê aquele revés chegando, entenda, é preparação para uma nova área de autoridade na sua vida. A gente tem que ver a calamidade, o problema, como Paulo declara, que quando nos encontramos em prova, a prova produzirá fé em nossa vida. Paulo declarou isso. Meu irmão, a guerra vai definir o seu cristianismo. E quando a gente olha para Abraão, a gente em nenhum momento viu Abraão se amedrontar-se. A gente não viu Abraão se queixar do problema. Não vimos Abraão dizer que ele era inadequado, que ele não tinha condições, em nenhum momento. No momento em que chegou a notícia para Abraão, que o inimigo cruzou essa linha que Abraão nunca tinha cruzado, nesse momento ele se levanta, e olha, esse levantar é sobrenatural, por isso que chama unção de guerra. Davi estava levando queijo e pão para os seus irmãos, até que ele ouviu, né, e viu o Golias. Porque a guerra vai definir quem você é. E Davi não aguentou. Que é esse cara que eu vou para cima. Consegue entender isso? E Abraão se levanta. E a gente precisa entender contra quem Abraão se levantou. Por isso que eu fiz questão de ler todos aqueles nomes de reis ali. Quedorlaomer era um rei, está ali, nós vemos. Depois você pode ler com mais tranquilidade o texto. Era um rei que exterminou reinos inteiros. Não houve um lugar onde ele não esteve, que ele aniquilou os reis e os reinos, tomando posse para ele. E cada vez que eliminava um rei, naquela ocasião, era o costume, todo o exército, tudo passava a ser parte desse novo rei. Ele passaria a ser o rei, então, que dominava, o exército dominado passava a servir o exército dominador. E se você vai lendo o contexto dessa passagem completa, viu que ele foi vencendo, e vencendo, e vencendo, e vencendo, e ele se tornou extremamente poderoso, como nunca. Tinha exército, tinha armas, tinha dinheiro, tinha pessoas. E sabe o que ele mais tinha? Ele tinha medo, tinha fama. Porque ninguém queria enfrentar o rei que era invencível. O pessoal falava que onde chegava, tudo se acabava. Todos os reis que tentaram enfrentar o Quedorlaomer morreram. Mas, meu irmão, quando você recebe a unção de guerra, essas medidas não valem nada. Vou receber. Quando você recebe uma unção de guerra, essas medidas, esses valores naturais não servem para nada. Pode vir o gigante como se fosse, você vai vir o gigante e você vai vê-lo como se fosse um anão. Porque você sabe, está no seu coração, Deus vai me dar a vitória. E o que Abraão fez foi exatamente isso. Pegou 318 guerreiros. Fazendeiros, criadores de ovelhas, porquinho não comia porco não, né? Fazendeiros. Está aqui uma espada, vamos ir na guerra. Vamos para a guerra agora. Mas esses 318 nunca estiveram na guerra. Não sabiam lutar, não se preocupavam com isso. Mas tinha uma coisa que todos os exércitos não tinham. Deus estava com eles. Glória a Deus. E quando a gente baseia a nossa vida, nosso ministério, a nossa família em coisas humanas, nós estamos baseando naquilo que você pode fazer. Mas quando você se baseia no sobrenatural, em Deus, você está se baseando naquilo que Deus pode fazer e não mais aquilo que o homem pode fazer. Então há bênçãos que nós nunca iremos receber, a menos que aprendamos a guerrear. Abraão não poderia atuar aqui de forma natural. Não tem jeito. A conta não fecha. Abraão sabia da história desse rei.
Abraão sabia que ninguém conseguia vencê-lo. Porém, Abraão reúne esses 318 trabalhadores para enfrentar um exército, um reinado que havia exterminado e matado todos os outros reinos. Por isso eu vou dizer nessa noite, o que faz uma unção de guerra no coração de um homem e no coração de uma mulher. E a primeira coisa que essa unção de guerra nos ensina, que não é a quantidade, mas é sim a qualidade dos guerreiros. Vou repetir, não é a quantidade, é o que? Diz o texto aqui que Abraão buscou aqueles que haviam nascidos na sua casa. Por quê? Porque aqueles que haviam nascido na sua casa, haviam crescido também na fé de Abraão. Não se tratava de empregados, não se tratava de assalariados, se tratava de filhos, a família de Abraão. E Abraão tinha uma posse, uma genética de fé. Nós conhecemos como pai da fé. Escute isso. No dia que você tiver que guerrear, não busque os mais inteligentes. Não busque os mais eloquentes ou aqueles que falem bem. Busque por pessoas de fé. Por pessoas que creem, que te levam a te fortalecer em Deus. No dia que você tiver que guerrear, chegue junto de pessoas que creem na mesma fé que você crê. Pastor, estou na dificuldade, vamos orar, Deus vai dar vitória. Pastor, a tua doença está pegando, vamos orar, o Senhor é poderoso, vai ter vitória, vai ter cura em nome de Jesus. Busque pessoas que vão trazer qualidade na sua guerra. Ele buscou, Abraão, aqueles que tinham nascido na sua casa, não tinham treinamento, mas aqueles que estão junto com você valem muito mais do que aqueles que só vão por dinheiro, ou por posses, ou por estrutura, porque aqueles que estão com você, família de Deus, creem no mesmo Deus, o Deus que pode, o Deus que dá vitória em nome de Jesus. Busque gente fiel, gente que vê como você vê, gente digna de ser seguida, sem questionar. A unção de guerra te ensina que não é quantidade, mas é qualidade. Porque sabe o que é a verdade? É que no final das contas, é Deus quem vai trazer a vitória. Amém? Beleza, até aplaudir o Senhor por isso, né? Nos meus maiores momentos de lutas da minha vida, Deus sempre levantava um ou outro que vinha, olha, trazia uma palavra, me levantava, me erguia. E se eu estou de pé aqui, pregando o Evangelho, é porque sempre houve pessoas a quais eu me alinhei, que criam na palavra de Deus, criam na vitória que Deus ia trazer. E é assim, meu irmão, busque essas pessoas, você vai ter vitória. A segunda coisa que te ensina a unção de guerra, que a causa é mais importante que o risco. Diga aí, a causa é mais importante que o risco. Olha a causa de Abraão, tenho que resgatar Ló. É família, é nosso. Você acha que ele ficou pensando no risco do rei que ele ia enfrentar, o exército? Pensou nada. Temos que resgatar. Não pensou contra quem que eles tinham que marchar. Vamos resgatar. Todos, preste atenção nisso, todos que têm uma unção de guerra, sabem que tudo valerá a pena um dia. Está na luta? Estou. Mas quando você tem uma unção de guerra, você sabe, eu vou ter vitória. Vai valer a pena. Eu não vou me dobrar, vai valer a pena. Estou na dificuldade, estou na doença, mas o Senhor é fiel, vai valer a pena, vai chegar a vitória em nome de Jesus. Cada sacrifício, cada risco, cada minuto, cada recurso investido no reino do céu, vai valer a pena um dia em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos correr aqui. Terceira coisa que a unção de guerra me mostra. Essa é famosa. A melhor defesa é o quê? A melhor defesa é o ataque. Abraão começa a perseguir quem perseguia todo mundo.
E esse tipo que persegue agora as pessoas, agora você vê perseguido por 318 fazendeiros. Agora o cara ficou louco. Meu Deus, o que está acontecendo? Porque a melhor defesa é o ataque. Meu irmão, você tem que andar na ofensiva contra o diabo. Você não pode esperar que ele venha contra você. Você vai contra ele. Aqui não. Na minha casa, não. Pare de ficar meditando. Oh, Senhor, entra na batalha, meu irmão. Encare o inimigo. Vai buscar. Sabe, se o diabo cruza a linha da sua vida, mete o pé no pescoço dele. Fala, aqui não, você está debaixo do meu pé. Maior é o que está em mim. Lance essa ofensiva contra o inimigo. Lance essa ofensiva pelos seus filhos. Lance essa ofensiva pela sua família, pelas suas finanças, pelos seus negócios. Não permita que o diabo sambe na tua frente e você fica quieto olhando. O que é isso? Cadê o povo de Deus? A unção de guerra. Aqui não. A melhor defesa, o que é? Ó, ataque. Vai para cima, meu irmão. O Senhor é contigo. Lança essa ofensiva ao inimigo. Lança. Abraão entendeu isso. Porque Abraão teve uma unção de guerra. E ele não poderia fazer de outra forma. Posso ouvir amém aí? Amém. Quarta coisa que me ensina a unção de guerra. Que a melhor estratégia é a sua fé. Diga aí, fé. Essa é a melhor estratégia. Sabe por quê? Abraão não tinha nenhum plano. Pegou os caras lá dele, lá, falou, tá lá a espada, vamos lá, vamos, bora. Mas Abraão tinha uma coisa que os outros não tinham. Abraão tinha o quê? Fé. Sabe aquelas pessoas que falam muito sobre uma coisa, mas não faz nada? Então, meu irmão, não fale tanto, faça. Permita que a sua fé o guie. Dá para entender isso? Está fácil de entender? Sabe, nem tudo tem que ser planejado. Nem tudo tem que ser assim, certinho, racional, atualizado. Nem tudo tem que buscar conselhos, é bom, mas não precisa tudo. Ouça Deus e ouça menos os homens. A Bíblia diz que a unção que você recebe diz o que você tem que fazer. Te diz a verdade, te mostra o caminho. 1 João 2, 27. Olha que lindo isso. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha, sensacional isso. Glória a Deus, hein? Pode ser melhor esse glória a Deus aí. Há uma história doida, que fala que Davi em certa ocasião, foi preso pelos filisteus. Sabe o que ele fez? Quem sabe? Ninguém, né? Se fingiu de louco. 1 Samuel 21, 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos dele, está falando de Davi, fez-se como doido. A palavra de Deus é sensacional, né? Fez-se como doido entre as suas mãos, esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. O cara é louco. Louco, pirou. Aí os filisteus viram isso, assim, doido, isso aí é doido, vai dar nada. Solta o cara aí que o cara ficou maluco. Oh, santa inocência, né? Soltaram quem? O Davi. Depois Davi volta e acaba com todos eles. Meu irmão, age, use estratégias, se faça de louco, porque Deus vai trazer vitória sobre a sua vida. Dá para entender? É fé, é ousadia. Você acha, quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal, quantos profetas? 450. Pastor não saberia, né? 450 profetas. Vai aí, põe água aí, pá. Você acha que Deus mandou uma mensagem online para Elias? Fica tranquilo que eu vou, faz aqui que eu vou mandar um foguinho aí. Fez nada. Elias não sabia, mas Elias tinha uma coisa, tinha fé. A hora que ele falou assim, Senhor, manda o fogo, queimou tudo e levou todo mundo.
Meu irmão, aprenda que com Deus você tem ousadia, e quando Deus entende que você é um homem, uma mulher de fé, a tua palavra tem poder no reino espiritual. Vai fazer realizar em nome de Jesus. Está na luta, está na dificuldade, eu entendo, mas quando você se posiciona, aqui não, eu me atuo com fé, em nome de Jesus, Deus vai honrar a sua palavra no reino espiritual. Faça isso com a sua vida, com a sua família, não permita que o inimigo apronte na sua casa, nos seus negócios, na sua família, na sua saúde, se posicione com fé, Deus vai honrar isso, amém? E a última coisa, que ensina a unção de guerra, é que o melhor momento, ou seja, o momento mais oportuno, sempre é agora. O melhor momento, vamos repetir isso aqui, o melhor momento, o momento mais oportuno, quando você tem uma unção de guerra, o melhor momento sempre é qual? Agora. Diga aí, agora. Porque aquele que está na unção de guerra não espera, não fica esperando para atuar. É agora. Abraão não esperou, não ficou sentado, não ficou meditando, não pediu conselho. Ele foi. Ele não treinou os fazendeiros. Não fez nenhum cursinho, 10 passos para aprender a mexer com a espada. 5 passos para proteger das flechas. Levante aqui. Não fez isso. Foi para cima. Sabe por quê? Porque a fé é uma ação, meu irmão. A fé é uma o quê? Ação. Porque quando a fé produz ação, ela produz milagres. Vou repetir, você devia dar glória a Deus aí. Quando a fé produz ação, ela produz milagres. Então você tem que decidir o seguinte, se você vai atuar pelo seu intelecto ou se você vai atuar pela fé, porque muitas vezes nós não fazemos coisas porque ficamos pensando, se alguém me vê fazendo isso aqui, acho que eu sou doido, não sei o que, isso não é problema, esquece isso, é pela fé. Se você atua pela fé, o Senhor vai honrar, vai agir. Abraão chega lá com 318 homens, extermina o inimigo, tira tudo que o inimigo tinha roubado, glória a Deus. Você podia aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus. Agora, estamos acabando. Quando Abraão retorna, Abraão recebe uma visita. Agora Abraão retorna com 319. Foi com 318. Mas quem que ele buscou? 319. Vai encaminhando, né? Chega, sabe quem aparece? Ninguém mais, ninguém menos do que Melquisedeque. E Melquisedeque é uma teofania. O que é uma teofania? É uma revelação de divindade, uma manifestação de Deus. Melquisedeque aqui era Jesus. Jesus, o verbo feito carne. No Velho Testamento, Jesus se aparece em alguns momentos. Uma manifestação precoce da palavra de Deus, quando Melquisedeque ali aparece. E por que eu sei que é uma teofania? Primeiro, porque Abraão dá os dízimos de tudo como adoração. Segundo, Melquisedeque, pode ver o texto lá, ele apresenta pão e vinho e abençoa Abraão. Essas são evidências claras aqui da revelação de que Jesus era Melquisedeque nesse momento. E por que abençoou? Abençoou. Por que Melquisedeque abençoou Abraão? Abençoou porque triunfou na guerra. Então veja, meus irmãos, na verdade, a motivação de Abraão era simplesmente resgatar seu sobrinho. Aquilo que era o problema dele. Mas isso é o que Abraão pensou. Que no ponto de vista dele, ele simplesmente era uma ação de resgate. Como você quer resgatar seus filhos como uma situação, como você quer mudar a sua economia da sua vida, como você quer que o seu matrimônio, o seu casamento melhore. Nós às vezes vemos os problemas e a gente está focado ali nessas lutas. Mas no
ponto de vista de Deus, veja, no ponto de vista de Deus, isso é só uma desculpa para que você possa esmagar a cabeça do diabo. Você está entendendo? Às vezes Deus coloca dificuldade na sua vida, você, nossa, meu Deus, eu vou lutar, então vou me levantar, não sei o que e tal, e vou ter vitória. Abraão falou, nossa, glória a Deus, né? Beleza, estou dando dízimo, o Senhor abençoou, né? Melquisedeque abençoou Abraão. Trouxe o Ló de volta. Tadinho inocente. Porque o que Deus queria fazer, foi assim, Abraão, você está se levantando, não é para resgatar teu sobrinho, não. Você está se levantando, é para esmagar a cabeça do diabo, pisar em cima dele. E é isso que hoje eu quero fechar com essa intenção. Que há bênçãos esperando para a sua vida. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus aí. Há bênçãos esperando a sua vida. Mas Deus está aguardando que você se levante e persiga o inimigo e tire do diabo aquilo que o diabo te roubou. E há bênçãos, meu irmão, que você só vai obtê-las por guerra, na luta. Há bênçãos que demandam, como eu disse, violência espiritual. É guerra mesmo. Ouça bem isso aqui. Tire seus filhos das mãos do diabo. Espero que quem falou é que tem filho, que o resto não tem filho. Tire seus filhos das mãos do diabo. Tire seu casamento da mão do diabo. Tire sua vida das mãos do inimigo, do diabo. Meu irmão, se o inimigo passou da linha, se ele cruzou essa linha, está na hora de você se levantar como servo de Deus. Dar uma rasteira nesse diabo, pisar na cabeça do homem não, desse diabo desgraçado, e colocar assim, aqui não, aqui eu sou servo do Deus Altíssimo, aqui eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, você não tem autoridade, você está derrotado no nome de Jesus. Sabe por quê? Está cheio de cristão, chateadinho, cansado, entristecido com a vida, está tão difícil, pede aconselhamento, pastor, vem orar por mim, a luta está tão grande, a gente tem que ir lá dar aquela injeção de ânimo, não, filho de Deus é você, tal. É simples, porque não estão batalhando, não estão lutando, eu não posso lutar as suas guerras, eu posso ser um homem de fé junto com você, mas eu não posso lutar aquilo que você tem que se levantar, é tua luta, você tem que se levantar. Agora, pode me chamar que eu vou com você na guerra. Agora, eu não posso ir sozinho na tua guerra, eu tenho as minhas. Então, meu irmão, você tem que pôr metas claras, desafios reais, declarar guerra contra o diabo, e tudo que ele se interpõe naquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Chega de um cristianismo, sabe o que? Passivo. Melquisedeque disse, eu te abençoo por haver triunfado sobre os seus inimigos. Olha que declaração. Olha como é diferente. Ele abençoou Abraão por ele ter triunfado contra os seus inimigos. Vamos pensar. Abraão foi para a guerra? Sim ou não? Sim. Levou um exército muito menor do que aquele que estava lá? Sim. Teve medo? Não. Mas venceu? Sim. Foi natural ou foi sobrenatural? Sobrenatural. Aí chega Jesus Cristo, como Melquisedeque, eu vou te abençoar por você ter triunfado sobre os seus inimigos. Aleluia. Quem que lutou as guerras para Abraão? Foi Deus. Mas a atitude de Abraão foi assim, eu vou te abençoar porque você teve coragem, você foi para cima, você confiou, você teve fé. Meu irmão, chega da gente ver um cristianismo parado, morto. O povo de Deus precisa se levantar com uma unção de guerra, que vai para cima para lutar, porque na verdade Deus luta por nós, mas você não pode ser passivo, você tem que ser ativo nessa posição e ir para cima em nome de Jesus.
Ó, vou dizer uma coisa, Abraão nunca poderia ter sido um patriarca que chegou a ser chamado na história como pai da fé, se ele não tivesse ido para a guerra. Aí você sabe o que aconteceu quando Abraão chega de volta, com seus 318 guerreiros. Sensacional isso. Não havia nenhum povo, não havia nenhum inimigo, não havia nada no inferno que não respeitasse o patriarca Abraão, que Deus o chamou para ele ser o que ele tem que ser. Porque com esses 318 ele derrotou um exército que para os olhos humanos era invencível, não tinha como vencer. Meu irmão, quando você entra, permite que a unção de guerra venha para a sua vida, você vai ter vitória. E eu vou dizer uma coisa, o inferno vai conhecer o nome, aqui eu não posso mexer. O inferno vai saber, esse homem, esta mulher, esse aqui não posso mexer, porque ali ele tem uma unção diferente, ele tem algo diferente, ali eu não consigo, não tenho vitória. É posicionamento, unção de guerra. Glória a Deus. E como começou isso? Uma pessoa que disse, Abraão, levaram o teu sobrinho. E Abraão declara, o inimigo pode ter me roubado alguma coisa, mas isso aqui não vai roubar. Às vezes você acha que o problema que você está vivendo é para acabar a tua vida, é nada. Às vezes você acha que a dificuldade que você está vivendo é para dificuldade, para você cair aí, você fala assim, ai meu Deus, agora não tem mais chance. É nada. Você tem que olhar com outros olhos. A luta que você às vezes está enfrentando, é Deus permitindo para que você se levante de uma forma diferente. E o que Deus tem feito conosco nesses dias, é trazer um som diferente no nosso meio. Coisas novas o Senhor está trazendo. E hoje Ele quer levantar um povo pronto para guerrear, pronto para enfrentar. A vitória, meu irmão, depende do seu posicionamento. Alguém está aí para dizer amém? Amém. Alguém está aqui para dizer, dar um grito de guerra, amém? Glória a Deus, eu sou com Deus. Meu irmão, o inimigo já foi derrotado pelo nome de Jesus. Mas veja, hoje nós temos que nos levantar juntos, como um só homem, uma só mulher, como um povo de Deus, e ir contra o inferno, contra tudo que ele tem te roubado. Tem te roubado paz? Nós vamos lutar contra isso. Tem te roubado recursos? Nós vamos lutar contra isso. Tem te roubado a sua família? Nós vamos lutar como pessoas de Deus contra isso. Tem te roubado a sua família, o seu casamento? Nós vamos levantar para ter vitória no nome de Jesus. Seus filhos, suas finanças, sua paz, suas emoções, sua saúde. Hoje é dia de vitória, onde o povo de Deus se levanta com ousadia para ter vitória do Senhor. Não é murmuração, mas é guerra espiritual. Vamos parar de reclamar e vamos nos levantar para guerrear. E você vai levantar a sua voz, vai dizer aquilo que Deus é para a sua vida, e o inimigo vai escutar, vai bater em retirada em nome de Jesus. Aqui não pode fazer muito barulho, né? Depois, né? Jesus. A libertação no nome de Jesus. Eu venho como voz profética nessa noite para dizer, a libertação para a sua vida, para a sua casa, para os seus problemas. Deus vai agir isso no nome de Jesus. Esse tempo de violência no espírito é que necessita o povo de Deus. Não, aqui é homens, mulheres, lavados pelo sangue do Senhor. Aqui não, Satanás. Meu irmão, nós temos que possuir sim, temos que batalhar, temos que exercer a nossa autoridade e nosso domínio, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Abraão não chorou, Abraão não se queixou, Abraão se levantou, perseguiu o inimigo e tirou aquilo que lhe pertencia. Nós temos que parar de falar e começar a interceder, parar de falar, começar a orar, a batalhar. Deixe de cruzar os braços e dobre os joelhos.
Comece a parar de se lamentar e reclamar e comece a declarar poder e vitória sobre a sua vida. Lute pelo seu casamento, pelos seus filhos, por suas finanças, por aquilo que você sente no seu coração, para que essa tristeza vá embora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu não, eu sou um dos 318. Porque os 317 estão aqui. Vamos ficar em pé aqui, meu irmão. O Senhor quer trabalhar nessa noite aqui. Eu não sei como você chegou, mas eu sei como você vai embora. Vai embora cheio do poder de Deus. Mas se você está com uma dificuldade, se há algo no seu coração que está na luta aí, que o inimigo tem te roubado sua saúde, sua família, o que seja, não importa. Não importa. Pode vir para o altar, porque hoje o Senhor vai guerrear a sua batalha junto com você. E eu vou orar por sua vida, eu vou ser um desses 318. E vamos levantar aqui um grande clamor por situações que às vezes você está enfrentando, porque Deus há de trazer vitória em nome de Jesus. Então sai do seu lugar, se você precisa de algo, se você está batalhando por algo, porque é um posicionamento. É um posicionamento, não tenha vergonha de se levantar. Eu estou na dificuldade, mas ao sair do seu lugar, você já está começando a se posicionar no reino celestial. Vai haver mudança, vai haver milagres no nome de Jesus. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Começa a declarar isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder? Há poder no nome de poder aonde? Nome de Jesus. Há poder aonde? Nome de Jesus. Cadê os guerreiros aí do Senhor? Cadê os guerreiros do Senhor aí? Guerreiros assim, eu sou guerreiro. Não, eu estou aqui. Cadê os guerreiros do Senhor? Diga, eu estou aqui. Vamos lá, cadê o povo de Deus? Levante sua voz aí, cadê os guerreiros do Senhor? Se posicione no reino de Deus. Comece agora a se posicionar. Chegue no reino celestial. Comece a declarar: Satanás, você não tem autoridade sobre a minha vida. Vamos lá, comece a declarar. Põe a sua luta na presença de Deus. Comece a quebrar aquilo que Satanás trouxe. Não permita, em nome de Jesus. Satanás, você não tem autoridade. Você está derrotado. Aqui é um povo que busca o nome de Deus. Aqui é um povo que está na presença do Senhor. Aqui é um povo que não vai permitir que você roube aquilo que a promessa do Senhor já constituiu sobre a minha vida. Satanás, você está derrotado no nome de Jesus. Toda depressão vai embora, todo fracasso, todo medo, sai agora no nome de Jesus. Toda enfermidade agora está derrotada no nome de Jesus. Ei, diabetes está derrotado, transfusão do sol. Meu Deus, transfusão, vai abençoando. Deus, muda casos de leucemia. Deus, há uma transfusão do céu nesta noite. Seja curado no nome de Jesus.
Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, meu Deus, entra agora, declaramos vida, 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 no nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, meu Deus, recebe saúde, recebe saúde. Meu Deus, problemas mentais, problemas nos nervos, problemas de depressão, sai agora no nome de Jesus. Meu Deus. Agora ore para a sua família. Levante a sua voz agora para a sua família. Comece a declarar bênção na sua casa, no seu casamento. Vamos lá, povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Levante a sua voz. Deus abençoe a minha família, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa. Cadê? Levante a sua voz com ousadia. Meu Deus, levanta um povo forte, a minha casa, em nome de Jesus. Meu Deus. Vem, Senhor. Consagramos a nossa casa, ela é do Senhor Jesus. Tudo que o diabo levou, o Senhor hoje restitui no nome de Jesus. Entramos na brecha, você não tem autoridade, Satanás. Está quebrado no nome de Jesus toda ação. Confiamos no Senhor que vai fazer. Glória a Deus. Presta atenção numa coisa aqui. Talvez você já viu aqueles documentários do Discovery Channel, onde os leões vão buscar uma presa para o lanchinho. E você vai perceber que eles ficam olhando, às vezes, toda aquela manada, de qualquer tipo de animal que eles querem caçar. Eles ficam verificando. Pode perceber. Sabe quem eles vão atacar? O mais fraco. A razão pelo qual o rei foi atrás de Ló é porque Abraão era o mais forte. Abraão era o mais forte, era o pai da fé. Os mais vulneráveis na sua casa é quem corre o maior perigo. Essa que é a verdade. E muitos às vezes nem vão poder lutar com você. Mas glória a Deus, porque você está se levantando e vai guerrear por eles. Glória a Deus. Ali em 1 Coríntios 7,14 fala que a mulher crente com o marido descrente, Deus santifica a casa. Por que isso? A palavra santificar quer dizer que a presença de Deus está naquele lugar. Porque há uma pessoa que crê no Senhor. Quer dizer que então quando o diabo quiser entrar, quando o diabo quiser sassaricar na sua casa, o inimigo não pode, porque essa é a sua defensiva. Aqui não pode. Mas imagina quando você for fazer a ofensiva. Você está entendendo, né, o que eu estou dizendo? Há lutas, e às vezes você pode achar que eu estou com problema porque um está desviado, alguém da minha casa não pertence a Deus, ou meu filho está fora da igreja. Mas a palavra de Deus que, por causa da sua presença, a santificação, a presença de Deus está na sua casa. Glória a Deus. A proteção. Na guerra, isso se chama de defesa. Há uma defesa. Glória a Deus, porque você vai se levantar como fortaleza na sua casa. Agora imagina quando você se levanta na ofensiva para atacar. Você tem que sair daqui afiado, meu irmão. Afiado. Crendo que a sua família está nos pés de Jesus. Que as suas finanças vão mudar.
que a sua história vai mudar, que a sua vida vai mudar no nome de Jesus. Então sabe por que veio a unção de guerra para a vida de Abraão? Porque ele estava disposto a guerrear. Ele pode até nem saber, nem achava, mas ele estava disposto. Se Abraão fosse alguém que só falasse da boca para fora, essa unção não chegaria a ele. Mas Abraão demonstra ali com a sua coragem, que sem treinamento, sem nada, sem armas, sem exército, mas somente com a fé que ele tinha, ele conseguiu vitória. Amém. Meu irmão, você não precisa de nada. Porque você já tem tudo, o Espírito Santo está dentro da sua vida. Você só precisa de fé. A palavra de Deus diz, se você crer, Ele vai realizar. Basta crer. Basta crer. Olha, pastorear a igreja era a última coisa que eu queria na minha vida. A mais está aqui. Disse não ao Senhor muitas vezes. Complicado, povo é difícil, povo é chato, povo é complicado. Mas o Senhor me disse, olha, a igreja que você vai pastorear não vai ser assim. Não vai ser de povo chato. Os povos chatos foram tudo embora. Está tudo a benção aqui. Mas o Senhor me disse, essa é uma igreja de unção de guerreiros. É uma geração de guerreiros que o Senhor está levantando. Se Deus quisesse uma igreja religiosa, nós seríamos uma igreja religiosa. Mas não. Deus quer guerreiros. E meu irmão, minha irmã, Deus te atraiu para um exército. Há um exército. Não é a 318, nós somos quase 6.000. É um exército que o Senhor está se levantando. É 35 anos que o Senhor está trazendo, e aqui está se levantando um exército para lutar contra o diabo, lutar contra as hostes do mal, e dizer, aqui não, Satanás, acabou, aqui tem um povo que sabe guerrear, porque é um exército de Deus que se levanta para nas brechas não permitir que o diabo tome aquilo que Deus já te deu. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, traga uma unção especial nessa noite. A tua presença se manifeste. Senhor, uma unção pronta para guerrear. Ó Deus, uma unção pronta para guerrear em teu nome, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, declaramos guerra contra as hostes do mal. Declaramos guerra contra o inimigo, contra Satanás, seus anjos. Não tem autoridade. Não tem autoridade contra o povo de Deus. Não tem autoridade contra todos aqueles que foram lavados, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua bênção, manifesta a tua graça em cada situação colocada no dia de hoje aqui. O Senhor tem bênçãos para realizar. Hoje nos levantamos como guerreiros, entramos na brecha, tiramos aquilo que Satanás tem roubado e dizemos, Satanás, escute bem alto e bom som, escute, Satanás, aqui é um povo comprado pelo sangue do Cordeiro, e você não tem autoridade, você está derrotado, está debaixo dos nossos pés, não tem mais poder. A unção do Senhor desceu, a unção de Deus chegou, e você recebe a vitória no nome de Jesus. Pode aplaudir, pode adorar, pode receber, porque o Senhor está dizendo profeticamente, a bênção chegou, a bênção chegou, a saúde chegou, restituição chegou, vitória chegou na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus, aplauda o Senhor, faz um barulho santo aí, que é de Deus.